Tudo bem com vocês? Bom vê-los. Vamos ver como é que está a nossa qualidade de áudio aqui. Só um minutinho. Se puderem dizer para mim como é que está, eu agradeço também. Vamos ver. Tá aí. Tá beleza. Beleza. Vamos embora. Celebrar a vida. Como sempre, vai ser breve hoje. Rapidinho. Só passando por aqui mesmo para marcar a posição. Lembrando da nossa série informativa, que nós estamos fazendo desde o mês de novembro. E manter vocês sempre informados. E nós paramos exatamente na questão da forma de composição de conselhos. Nós tínhamos parado na composição tripartite. Exatamente. Tinha a questão paritária, depois a formação tripartite, foi a última que conversamos. Tripartite paritário, com um dos segmentos específicos, e depois nós tivemos a definição. Tudo isso aqui está, lembro vocês, está no Face, está no Instagram do Valinhos em Conselhos. Deixa eu, inclusive, eu colocar aqui o link no comentário, para vocês aí que quiserem acessar as mídias digitais dos conselhos. Estão todas aqui no nosso famoso Linktree. Vou pôr aqui. É isso aqui. Isso mesmo. Então, tá indo. Então, para você que está aí, um breve resumo. Depois dessa questão de nós falarmos do formato, né, do tipo de conselho que nós teríamos, na questão, nós paramos na tripartite paritária, citamos o exemplo que era o Conselho de Saúde, que usuários é 50%, são 50%, depois trabalhadores e prestadores, governo, num único segmento. São 3 segmentos lá no Conselho de Saúde. Depois falamos do quatripartite, em que os 4 segmentos têm a mesma proporção, um quarto entre os segmentos. Aí nós falamos do tripartite paritário, onde um segmento seria, normalmente é o usuário, paritário em relação aos outros segmentos. Daí teria um terço. Um terço não, um sexto. É aquela famosa divisão por divisão, né? Aí seria 50% poder público, 33% usuários, 33% prestadores, 33% governo e 33% profissionais. Não temos nenhum conselho com esse exemplo. Citamos também a questão do governo-sociedade, que é aquele onde o governo ele é maioritário. Aqui na cidade eu também, nenhum dos conselhos é assim. Nós temos o técnico corporativo, onde os profissionais são maioria em relação aos prestadores e usuários. Também não temos nenhum nesse formato. E temos o formato que seria considerado sociedade e governo autônomo, que é considerado como autônomo, porque a maioria é sociedade civil. Esse exemplo nós temos, que é o Conselho de Cultura. Um terço é governo e os outros 2 terços sociedade civil. Então nós temos esse exemplo aqui em Valinhos. Aí paramos de conversar sobre essa questão aí dos tipos de conselhos que nós tínhamos no formato desses conselhos, né? E aí passamos a conversar com vocês sobre a questão do critério de perda de mandato. E destacamos que ele, na verdade, só acontece depois de um determinado procedimento, mas tem que ter deliberação do Conselho e a previsão em lei. Por quê? Mesmo que esteja previsto em regimento, só a lei, que é o princípio da reserva legal, pode estabelecer limites ou estabelecer direitos. Ou seja, só a lei pode fazer isso. Então, se certos conselhos nós tivermos aqui na cidade, só o regulamento fala isso, é passível de quem vier a perder o mandato dizer, olha, não está na lei, então não posso ser sancionado nesse sentido. Mas acaba sendo um acordo de cavalheiros, mesmo tendo no regimento, as pessoas entendem a ausência até 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas, sem justificativas aceitas, eles vêm a perder o mandato. Mas sempre, devido ao processo legal, aí nós temos a questão da ampla defesa, do contraditório, e a perda de mandato só ocorre quando for deliberado pelo Conselho. Sem deliberação do Conselho, a pessoa faltou 3, não deliberou o Conselho, não perdeu o mandato. E nós tivemos já várias situações em vários conselhos aí que acontece essa situação, né? As pessoas acabando em perder o mandato por ausência. E por que isso acontece? De ter essa previsão? Para que as pessoas entendam que é importante a participação e quando ela não vem,
ou deixa de comparecer, a representação dela fica esvaziada. Então é de suma importância que nós tenhamos essa possibilidade de troca. O ideal sempre é que faltou duas, viu que já não vai ter condição? Entre em contato, pede para a entidade, o próprio governo fazer a mudança, muito mais rápido, mais simples. Não tem que fazer todo o procedimento interno, vir para a reunião, deliberar. E tem conselhos que a deliberação sobre isso é de quórum qualificado. Então pode atingir maioria absoluta ou até situações de 2/3. Então o ideal é sempre, viu que não tem condição, não era o que eu queria fazer, troca, vai ser feliz, que é a melhor coisa que você faz. Não empaca a vida dos outros. Aí depois nós tivemos a questão do debate sobre quórums, e aí nós conversamos sobre o quórum padrão geral, que é um número X de conselheiros que podem ser utilizados para abertura, aprovação, deliberação. E aí nós temos dois tipos básicos de quórum em princípio. Quórum. O quórum que é simples, maioria simples, ou seja, dos presentes à reunião, a maioria dos presentes. E o quórum que já é um quórum qualificado, aonde nós temos a maioria absoluta, ou seja, sempre metade mais um da composição do conselho. Temos vários conselhos que são assim. Inclusive, há conselhos que só deliberam se atingirem a maioria absoluta do conselho, ou seja, normalmente os conselhos têm 16 participantes, tem que ter 9 votos favoráveis, senão aquele item ele é debatido, ele é votado, mas não é aprovado porque não atingiu o quórum de aprovação. E depois da questão do quórum, nós tratamos... Boa tarde, quem estiver chegando agora aí. Se quiser comentar como é que está a questão do som, a imagem está... Estamos com a internet um pouquinho fraca aqui, eu estou percebendo que ela não está 100%. Mas estou ligado ao cabo, né? Deixa eu ver aqui. Coisas da internet. Coisas que só quem faz live sabe que acontece. Né? Mas se puderem dizer como é que está chegando o áudio, a conversa aí. Se tiver alguma dúvida, lembre no comentário. Coloquei o link para acesso a todas as páginas dos conselhos e também para as mídias digitais dos conselhos. Aí destaco para vocês também que já iniciamos, se vocês entrarem lá nas páginas dos conselhos, vocês vão encontrar um menu chamado Publicações, onde você vai encontrar a listagem em ordem do mais atual para o mais antigo, com link para o boletim das publicações relacionadas àquele conselho. Nós fizemos essa opção porque assim fica mais fácil a questão da alimentação, porque você pegar 25 conselhos, tiver que alimentar eles todas as vezes, com colocar o arquivo, anexar o arquivo, vincular, acredite, a gente não faz outra coisa se não for isso. Então nós fizemos a opção por colocar a listagem dos índices 2024 e 2023 estão lá, então nós vamos começar a subir 22, 21, até chegar ao limite que nós temos aí de publicação em conselho. Então, só você consegue acessar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos ver. Depois eu já vou no item seguinte. Vou pegar o nosso amigo Conselho Caio aqui. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Aqui. Sim, está aqui. Vamos ver se está compartilhando. Isso. Então, vocês estão vendo aqui a página do Conselho, esse é o CAI. E aqui, especificamente, vou até pôr em tela cheia, para ficar pequenininho aqui no canto, é isso. Aí você vai no link Publicações. Deixa eu só pegar aqui, isso. Nós temos o menu Composição, onde você encontra a composição atualizada, conforme os decretos vão saindo. O principal, onde você acha informação sobre a descrição, lei, regimento interno e cronogramas de reunião. E lembrando que, em vez de nós ficarmos colocando o cronograma geral, nós colocamos um link para que você acesse a agenda aberta da casa, onde você vai ver as reuniões mês a mês, vai ter um panorama geral. Fica até melhor para vocês, até vocês se acostumarem. Tá? E depois disso nós temos a parte de publicação, ela está aqui, ó, onde você vai encontrar da publicação mais antiga para a publicação mais nova. E aqui você tem o link. Vou ver como é que está aparecendo para vocês. Isso. Se eu clicar nesse link aqui, ele vai abrir uma outra tela, que é a tela do Boletim Municipal. E aí, isso. Aí você vai exatamente a publicação. Lembro, ela está marcada como conselho. Aqui, o primeiro foi o Conselho de Esportes. Lembro que lá
vou voltar aqui para vocês, estava o Conselho de Alimentação e ele fala, nesse boletim, na página 17, você tem, no caso específico aqui, o Conselho de Alimentação, que ele fala sobre o plano diretor. Então, você tem a descrição do que é, qual é a norma, boletim, páginas e o ano, a data do ano. Então, fica fácil você acessar. Vamos ver aqui, por exemplo, se você quiser ver a portaria 2, que é a composição da comissão eleitoral. Você vai vir por aqui e está aqui, ó. Você já entrou, boletim municipal e a publicação do que se refere àquele item específico. Então, lembro que em breve nós teremos todas as retroagindo do tempo. Depois 22, 21, 20, assim, até que nós conseguimos tudo que foi publicado. Destaco já que 2006 é o limite. Nós vamos ter o índice, mas não vamos ter acesso ao boletim. Por quê? Porque 2006 é o limite que está online. Abaixo disso, nós não temos online os boletins. E aí só físico. Então, de qualquer forma, nós vamos depois deixar uma mensagem dizendo exatamente isso. Se você precisar e for necessário de pesquisa nós não tivermos aqui, nós vamos até o processo físico, ou até o boletim físico, e fazemos uma cópia e daí disponibilizamos. Tá bom? E aqui no link que está no comentário, você tem acesso também, além da agenda, o nosso WhatsApp também, pode mandar mensagem para a gente. E retomando a questão do quórum, né? Nós estamos conversando sobre isso. Então, nós temos 2 quórums em princípio. Quórum simples e quórum qualificado. Normalmente qualificado quando envolve decisões que têm um peso maior. E você pode encontrar isso também na questão de deliberação. Por exemplo, há conselhos que estabelece para deliberação de mudança de lei ou mudança do regimento, você tem um quórum qualificado. A maioria é maioria absoluta, ou seja, se o conselho tiver 16 membros, serão 9 votos favoráveis. Se 8 votarem favoráveis, 5 votarem favoráveis, não é aprovado. Ele é votado, mas não é aprovado porque não atingiu o quórum de aprovação, ou seja, ele não entra em vigor. Então, isso que nós estamos falando da questão do quórum. Aí depois nós tratamos também fizemos um adendo específico à questão das entidades de assistência social. Deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo fazer um negócio ficar mais fácil para a gente. Que agora eu estou falando, vocês estão me vendo, né? Então, deixa eu só pegar aqui, peraí. Vou ver se eu compartilho a tela. E daí eu fico pequenininho e vocês veem do que eu estou abordando. Porque eu fiz questão de pegar o Instagram, para vocês terem acesso exatamente ao que está presente lá. Beleza? Então tá aqui, ó. Então esse aqui é o Instagram. Nós falamos sobre características das entidades que podem se registrar no Conselho de Assistência. Fizemos a referência à Resolução Nacional 14 de 2014, que estabelece os critérios. Aqui você consegue ver quais são, e depois, se você quiser, no link aqui embaixo, você vai ver, ó, o link da resolução está na publicação do Facebook. Se você for para lá, porque o Instagram ele não aceita links externos. Então, se você quiser ver, você vai. Vou até fazer aqui para vocês terem ideia, ó, do que acontece. Eu venho aqui na parte principal, eu estou no Instagram, entro aqui no nosso amigo Linktree, entro no Facebook, procuro a publicação, e isso eu volto a dizer. Por que é desta forma? Porque o Instagram não trabalha com links externos. E aqui depois eu vou falar para você das apresentações que tem também, do que vai ter de treinamento. Só estou fazendo aqui exemplo como se você estivesse acessando essa questão específica de buscar o link, né? Está aqui, só chegando até ele. Peço desculpas aí porque a internet está um pouquinho lenta hoje. Resolveu fazer aquilo que a gente chama de pane de campo. Toda vez que você vai fazer uso, então aqui, ó. Mesma publicação está no Instagram, com a diferença que aqui você acessa o link para a resolução. Então, sempre nós vamos tentar fazer exatamente isso, disponibilizar para vocês os meios de comunicação para que vocês possam ter um acesso direto às mídias e ao que a gente comenta. Então, com relação eu acho que o som está bom, porque ninguém comentou nada. E aí nós vamos à etapa 2, voltamos aqui. Nós estamos falando exatamente
uma questão específica, que é o registro de entidades no Conselho de Assistência. Não fizemos referência à resolução do Conselho, para mostrar, inclusive, que exatamente existe um encadeamento de normativas. E volto a dizer, se no município não há lei que trate daquele assunto, a referência são as orientações, determinações, resoluções, deliberações dos conselhos das esferas superiores, que seria o estadual e o federal. Bom, e aqui está para vocês, acho que é um período sem internet, parece que hoje a internet já está querendo pegar pressa na gente, né? E a questão da legitimidade dos conselhos, um outro item que nós tratamos também, e fala da questão da reserva legal, onde você tem a lei que cria os conselhos e depois a representação também da sociedade civil quando ela participa de forma efetiva e que tem até cita seu exemplo de orçamento participativo, que é a participação direta. E aqui a nossa participação é indireta porque nós elegemos representantes das entidades e eles representam a vontade dessas entidades da sociedade civil. E depois nós tratamos também da... Deixa eu pegar aqui. E novamente eu esqueci da água hoje de novo. Mas que coisa, né? Acontece. E a questão da efetividade e da eficácia do Conselho. Novamente nós tratamos aqui da questão da representatividade. As deliberações, quanto maior a representatividade dentro do Conselho, maior valor tem essa deliberação. Aqui, por exemplo, nós citamos como se pode medir a eficácia de um conselho. Pelo conhecimento, quando fala da máquina administrativa, nós estamos falando de como funciona a dinâmica dentro do poder público. Depois nós temos a questão da manutenção e regularidade dos conselhos, formulação de propostas e deliberações, capacidade de articulação e mobilização social e a participação na elaboração e fiscalização do orçamento. Então, isso aqui, basicamente, são alguns dos elementos que você pode quantificar ou qualificar que aquele conselho ele teve efetividade e eficácia na sua ação. Vamos ver o que nós temos aqui. Isso, muito bem. Aqui nós fizemos uma referência para vocês, que isso aqui aconteceu na FAV. Então, foi um evento sobre saúde mental. E aí fica o destaque para vocês que nós teremos algumas situações acontecendo na FAV, porque eu lembro para vocês qual que é. A questão da representatividade nos conselhos foi abordada também na série informativa, quando nós temos os representantes do governo, que tratam daquela política pública específica, de uma secretaria específica, e são nomeados pelo poder público. E aí ele representa a vontade daquele plano de governo ou plano de Estado que a administração pública definiu. E a busca da representação da sociedade civil com o foco na questão da cidadania ativa. E aqui nós temos uma definição que seria cidadania ativa, para vocês terem ideia. E então não é só uma ação de vir para a reunião, deliberar, é efetivar a política pública, acompanhar a política pública, levar isso ao conhecimento. E aí faço até um adendo a vocês, para vocês terem essa lembrança, com relação à questão de comunicar sobre essas mídias digitais dos conselhos, para que essa informação seja cada vez mais informada, diluída, levada ao conhecimento. Porque aqui nós registramos o que vem acontecendo com os conselhos, então fazer essa série informativa e muita outra coisa boa vai vir pelo caminho também. Então, é só para vocês terem uma ideia da importância da divulgação. E aí a conquista da cidadania ativa, quando você participa da sociedade e leva situações de demandas e realização. Destaco a vocês que estão aí também, o Comus está com a inscrição aberta, tem o link, que aqui logicamente ele não abre no Instagram, mas está na publicação do Facebook, e você acessa, e lá você consegue ver o edital e também a ficha de inscrição. Depois tratamos também das políticas públicas, o que são os conselhos, né? E os conselhos como agentes de deliberação, acompanhamento, fiscalização e orientação da política pública. E aí os conselhos municipais de políticas públicas, que são todos, nós temos aqui, aí temos vários tipos, tá?
o programa global específico, vários formatos de conselhos, de composição e também da área de atuação. E aí sempre os conselhos são criados por lei dada do poder público, e aí eles servem de instrumentos para essa garantia, tem que dispor de estrutura. No nosso caso aqui em Valinhos nós temos a Casa dos Conselhos, que faz exatamente isso, e outros elementos que vocês vão ver aqui na postagem. Não vou aprofundar muito, porque hoje o tempo é curto. Outro destaque para vocês que estão aí é a questão do treinamento e capacitação do Conselheiro de Saúde, que está aberto permanentemente no Tribunal de Contas. Então, aquele que tiver interesse em conhecer o papel do Conselheiro de Saúde, ou é Conselheiro de Saúde, ou é Conselho Comunitário de Saúde, recomendamos fazer esse curso, até para você ter uma ideia. E as características que nós temos que diluem a capacidade de decisão. Quando o colegiado ele não funciona de forma plena, a efetivação, não consegue realizar a efetivação do caráter deliberativo, ele não faz a gestão, não segue as orientações. Então, para que as suas competências sejam qualificadas, ele tem que fazer exatamente a questão afirmativa, ou seja, ser uma instância de deliberação consciente, plena, a efetivação do caráter deliberativo. Nós temos também a garantia da paridade, a gestão de recursos, você acompanhar fundo, plano municipal, plano de ação, plano de aplicação, orientações também, na ausência de legislação municipal, orientações dos outros entes federados com relação aos conselhos, a necessidade também de encaminhar demanda para as instituições de controle, caso Ministério Público, Ouvidoria e Tribunal de Contas. E cumprir integralmente o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sempre destacando isso para vocês lembrarem que são nossas alçadas de atuação. Depois falamos especificamente sobre a questão da importância da comunicação como meio de direcionamento. Aí nós temos aqui o meio como mensagem, ou seja, às vezes o meio é a própria mensagem, a forma que nós estamos fazendo. Desculpa. A mensagem ela está indo através das mídias digitais. Então ela por si só já abrange todas as formas e formatos que nós temos de comunicação. E ela passa, como esse nosso roteirinho aqui, tá vendo? Uma mensagem, você codifica, você envia, tem que tomar cuidado com a questão dos ruídos, chega para o outro, tem a capacidade, tem os mesmos códigos para fazer a decodificação desses códigos, entender o que está sendo pedido, e depois a questão do feedback, que é a troca entre emissor e receptor, eles invertem de posição. Aqui só um exemplo gráfico, para vocês terem ideia. Aí nós falamos, aqui tem um videozinho, que é um resumo que ele fala sobre isso. Comunicação. Um dos caras mais chaves nessa área é um medievalista canadense, pois é, medievalista, chamado Marshall McLuhan. Ele tinha um aforismo que todos vocês já devem ter ouvido. A mídia é a mensagem. Mídia é um veículo, tá? O canal pelo qual você recebe a mensagem. Um livro é uma mídia. Um programa de TV, um vídeo no YouTube, são mídias. São meios pelos quais a mensagem é veiculada. O que o McLuhan queria dizer com o meio e a mensagem, tanto nossa reação emocional quanto nossa reação racional variam de acordo com o meio usado. Um texto em papel puxa mais para reflexão, um vídeo puxa mais para emoção, por assim vai. Cada meio tem suas características muito próprias que mudam fundamentalmente a maneira como a mensagem nos chega. Bem antes do McLuhan, dois matemáticos chamados Claude Shannon e Warren Weaver montaram um modelo de como funciona o processo de comunicação. Tá? É uma cadeiazinha. Temos o emissor. É quem vai falar alguma coisa. Aí ele codifica uma mensagem. Ou seja, ele transforma a sua mensagem em texto, em fala, põe em algum formato codificado que permite compreensão da mensagem. Essa mensagem codificada passa por um canal. Um vídeo no YouTube, televisão, rádio, e-mail. É o meio. É o veículo que leva essa mensagem ao receptor, que evidentemente decodifica a mensagem. Isso gera um feedback, uma resposta. E em cada um desses passos há a possibilidade de ruído. A codificação pode ser em termos que o receptor não compreenda. Preconceitos podem interferir no processo de recepção da mensagem. Há toda sorte de ruído.
Vale a gente buscar um pouco de teoria da comunicação. Perfeito. Aí foi até o vídeo resumo. Depois nós tivemos uma demanda que aconteceu, que as pessoas às vezes falavam, mas eu não estou identificando através da sigla que você coloca na divulgação das fotos, que conselho pertence. Aí eu comentei que as mesmas siglas estão na bio, e a pessoa comentou comigo, seria ideal que na publicação tivesse. Então o que nós fizemos? Porque senão a ideia é uma publicação instantânea. Por exemplo, hoje ainda falta uma publicação que nós vamos colocar daqui a pouco, que foi a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, basicamente, vai dizer isso, que eles estiveram reunidos, cuidaram da seguinte pauta e é o suficiente. Então, para não ficar reforçando a questão da sigla, nós publicamos essa imagem, onde nós trazemos as siglas. E aí, depois, dando continuidade à questão dos meios de comunicação, aí nós tratamos da questão da comunicação, que normalmente ela só vai evoluindo. Ela começa com a questão da escrita e tudo que evolui a partir da escrita. Aí nós temos o computador que você digita, você tem a mídia impressa, você tem a carta, e depois você tem a questão falada. Aí nós temos o vídeo, a questão do áudio, a questão também da telefone, da internet, que nós estamos fazendo aqui também com transferência de áudio. Então, existem os meios de comunicação que são de ordem pessoal, que atingem um grupo pequeno, ou comunicação de massa, que seria a nossa rede social, que é esse exemplo aqui. Nós podemos atingir um universo gigantesco de pessoas. Isso tudo, volto a dizer, está no Instagram, está no Face, para você acompanhar. Isso é só uma breve, aqui para tirar dúvidas, se alguém tiver, lógico, e também para mostrar que as informações continuam lá. Aí, quando nós falamos da comunicação dos conselhos, nós temos basicamente a questão dela, na questão da escrita, que aí vem convocação em pauta, publicação, boletim, a questão de produção de ato, envio de e-mail. Então, tudo que envolve a questão escrita e o envio dessa comunicação escrita. E a questão da fala, que são os diálogos, os debates que acontecem nos conselhos, a questão de um vídeo, de uma live, também a questão de você entrar em contato pelo WhatsApp, você envia fotos e vídeos. Então, esses são os meios que nós temos que são utilizados pelos conselhos municipais. E aí, para não dizer que a gente nunca falou de flores, nós passamos a tratar da comunicação não violenta, que é aquela espécie, aquele tipo de comunicação onde a pessoa ela se comunica de forma ativa, mas levando em consideração alguns elementos principais. Aqui nesse caso, você vai ver nesse texto, que ele fala exatamente de 4 elementos: a observação, os sentimentos, as necessidades que eu tenho e os pedidos. E ela trata muito disso, do aprender a ouvir. E nós temos como referência aqui a questão, deixa eu só tirar o áudio, a questão da girafinha, né? Recomendo depois vocês acompanharem esse vídeo para não ficar longo. Está lá também. Aí nós temos deixa eu só ver se está aqui. Não, está aqui. Deixa eu voltar só, peraí. Para trazer outra imagem, que é exatamente a questão da girafa. Quando o símbolo da comunicação não violenta é a girafa, por causa das orelhas, para ouvir e entrar em empatia, a questão do pescoço, né, que vai além do julgamento, mas é uma partilha de consciência, a questão também do coração, que é a linguagem do coração, ou seja, você fala através da observação, dos sentimentos, das necessidades e a forma de pedir. E os cascos que ele tratam da autenticidade, as necessidades autênticas do indivíduo. E aí você busca uma comunicação mais assertiva. Aí nós falamos sobre tipos, né? Quais são, como você atua nisso. Então, você tem algumas dicasinhas aqui. Primeiro, baixa a guarda. Você realmente se conectar ao outro. Ter essa conexão por uma questão de interação inicial. Deixa eu ouvir primeiro, deixa eu entender qual é a necessidade. Deixa eu ver quais sentimentos estão envolvendo aqui. Compreender, na verdade, qual é a demanda maior. Evitar a questão acusatória. Você fez aquilo. Não. Nossa busca é coletiva. A procura das afinidades para você poder encontrar um ambiente mais harmônico, mais empático. A manifestação de pontos de vistas para que você crie conexões, não que você destrua. Ou seja, sempre construir pontes. E sempre você deverá, na comunicação não violenta, nas ações do conselho, respirar, refletir, responder com calma, porque assim nós vamos fazer debates e discussões mais proveitosas e que se consolidem no tempo.
Aí nós temos aqui uma dica para o dia 1º, da inauguração da clínica psicológica, a da FAV. Teremos no dia 1 também um curso sobre violência doméstica e os tipos de violência. Aí teremos no dia 2 outro treinamento, comunicação não violenta, lá na FAV também, gratuito. Você pode fazer inscrição, pode procurar o link. Aí nós temos outra dica para você aí, da área da assistência. 56 cursos fornecidos pelo Ministério que tratam das mais variadas, inclusive um dos cursos é sobre o Conselho Municipal de Assistência. Então fica a dica para você aí também. E aqui para encerrar, foi a comunicação de hoje, né? Nós tivemos aqui a informação de hoje, que foi as melhores redes sociais para divulgação. Então nós usamos as 4 principais. WhatsApp, para tratar direto com os membros do conselho, Instagram para difundir, Facebook para poder fazer grupo de debate, discussão, e YouTube, onde os vídeos, inclusive esse vídeo depois estará lá também. Então fica como se fosse uma grande biblioteca. Então é isso. Basicamente a conversa nossa é sobre isso hoje. Sei que pegou um pouquinho de surpresa o pessoal, mas é fazer dentro do mês ainda. Voltamos no final de fevereiro de novo. Não esqueci da questão do curso de comunicação. Vamos só ver como é que a gente consegue divulgar isso. Tá bom? Então, basicamente é isso. Agradecer você novamente aí. Depois vamos publicar esse resumo, o vídeo, tudo. E bora ser feliz. Tem mais um curso que eu vou acompanhar daqui a pouquinho também. Foi um prazer estar com vocês aqui. E deixo aí, como sempre, está nos comentários as mídias dos conselhos. Recomendo para vocês acompanharem por lá e fazer a difusão dos conhecimentos. Tá bom? Fique bem, nos vemos. Precisando da gente, o nosso WhatsApp está aqui disponível. Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês. Está aqui, ó. 38599191 é o nosso telefone, mas também nosso WhatsApp. Estamos à disposição de vocês aqui para auxiliar. E se quiserem um contato direto comigo, esse é o WhatsApp da Diretoria de Cidadania, para você ter também um contato direto comigo. E é isso. Agradeço vocês aí. Nos vemos em breve. E pensei que fosse curto. Já ficou 40 minutos aqui, né? A gente fala demais. Mas é para só marcar a posição mesmo com vocês, dizer que estamos à disposição. Deixar aqui o telefone da Casa dos Conselhos e que vão contribuir para que os conselhos cada vez mais se efetivem e realizem as suas ações de forma correta. Grato, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.